Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade da Mauá, da gente estar falando um pouco sobre Smart Grid, que é um tema que a gente vai ouvir falar mais e mais, e tem tudo a ver com ações para o mundo geral, para o mundo melhor. Na verdade, eu vou falar um pouco do projeto que a ES Eletropaulo está implantando e que ele é muito comum em todas as empresas do mundo, que agora a gente está trazendo para o Brasil. Vamos lá. Na verdade, uma série de desafios ela vai movimentar o setor de distribuição no Brasil e no mundo, né? Trazendo melhorias para o cliente, com foco na operação, na qualidade de energia, através de uma série de equipamentos, né, que a gente já está instalando na rede, mas que a ideia é instalar mais e mais, possibilitando a detecção de faltas, possibilitando a reconfiguração da rede, melhorando o desempenho operacional de uma forma geral. Vamos falar aqui. Na questão da livre comercialização, de conhecer mais os clientes, do cliente poder fazer uma melhor gestão do consumo, na parte das soluções para a melhoria da tarifa para o cliente, ele podendo consumir no horário que ele tenha tarifas menores. Também com relação à parte do veículo elétrico, que é uma tendência aí, a gente já sabe que vários países do mundo já estão com iniciativas de implantar frotas de táxi totalmente, né, com veículos elétricos. E um ponto importante que a gente tem que considerar, que diferente de outros setores, como o setor de telecomunicação, que já vem usufruindo há mais tempo, né, de toda a tecnologia disponível, isso ainda não aconteceu com o setor elétrico, né? Se a gente for pensar numa empresa como a nossa, que atende aqui a área de concessão da Grande São Paulo, que a gente tem mais de 6.400 milhões de clientes, e que todo mês a gente tem que ir na casa desses clientes para ler e entregar a conta. Quer dizer, a gente vai duas vezes por mês na casa dessa quantidade enorme de cliente. Cada vez hoje que a gente tem uma interrupção de energia, o cliente precisa ligar para a concessionária para avisar que tem falta de energia. Que eu posso ter equipamentos de detecção de falta na rede, que eu consigo identificar essa falta, e através de um medidor inteligente do cliente, gerar uma ordem de serviço, então eu posso me antecipar. Ao mesmo tempo também, se eu tiver defeito na rede, eu posso reconfigurar essa rede e fazer com que o menor número de clientes seja interrompido. Então, assim, não dá para admitir numa sociedade, né, digital como hoje, a gente ainda não está usufruindo dessa tecnologia. Está disponível aí, vários países estão implantando. Agora, um ponto a viabilizar é a questão do investimento. É o que eu vou estar falando nesse projeto também, aí, mais para frente. Então, o que, na verdade, é Smart Grid? Smart Grid, a gente tem colocado, é uma nova forma das distribuidoras gerenciarem a sua rede, né? Como um exemplo simples, né? Hoje o smartphone é um celular com computador. E, na realidade, Smart Grid é uma rede informatizada. Então, ela, na verdade, é uma tecnologia digital, ela permite a comunicação de duas vias, né? Entre o cliente e a concessionária, através de medidor inteligente com comunicação e de equipamentos instalados na rede. Tudo isso é conectado a uma central de operação, né, que hoje a gente tem uma central de operação, que a gente monitora toda a rede, mas não é de forma ampla, então, e não temos também um medidor inteligente com comunicação na casa do cliente. A gente tem algumas experiências sim, mas não de forma ampla, né? Então, no caso, né, o que a gente vai ter aí, né, que possibilita, e é um projeto que a gente está fazendo de forma completa na cidade de Barueri. Na questão de medição, a gente vai poder ler e medir esse cliente remotamente, ligar remotamente, eventualmente, se precisar cortar, mas, por outro lado, se o cliente inadimplente for cortado, a gente religa muito mais rápido, né? Não precisa dele ficar esperando uma equipe ir lá e religá-lo, né? Alarmes de falta de energia, aquilo que eu falei, se o cliente tiver falta de energia, eu sei identificar se foi por corte ou não, e gerar uma ordem de serviço que vai direto para as turmas no campo. Na questão, como eu já falei, de autorrestabelecimento, controle automático de nível de tensão, aquele problema que as grandes indústrias, principalmente aqui no ABC, elas sentem, né? Qualquer piscada, qualquer variação na tensão, muitas vezes algumas indústrias têm que parar totalmente, retomar o processo produtivo, isso leva a prejuízo. A questão, que eu, como já falei, detecção imediata das faltas,
na rede. A questão da automação residencial, isso traz uma ampla possibilidade também de desenvolvimento da indústria, de geração de emprego, do cliente, através de um display, monitorar o seu consumo de energia, dele ter um website dedicado a ele, para ele fazer a autogestão do consumo, de ter equipamentos inteligentes, né, que você pode controlar à distância, ligar e desligar ar-condicionado, por exemplo, de saber o consumo desses equipamentos, quer dizer, uma ampla possibilidades aí, a questão da microgeração e geração distribuída. No caso, no Brasil, isso leva muito à eficiência energética e à diminuição da conta. O cliente pode gerar energia através de placas solares e ter a possibilidade de vender esse excedente. As distribuidoras são obrigadas a comprar. Mas para que tudo isso ocorra, a gente tem que estar tecnologicamente preparado. Não é hoje eu cismar de ter algum equipamento, uma placa solar na minha casa e vender o excedente para a companhia se eu não tenho um medidor preparado para isso. Porque eu estou falando que vou ter que ter comunicação bidirecional do cliente para a concessionária também. É como se o cliente injetasse energia na rede também. E como eu já falei também, todas as questões de dispositivos de armazenamento de energia, geração eólica, biomassa, né? Isso, com certeza, vai chegar no Brasil. Porque no Brasil, hoje, a gente não fala tanto eficiência energética, mas a gente ainda tem um consumo médio muito baixo, né? No Brasil, para vocês terem uma ideia, o consumo médio do cliente é por volta de 150 kWh, versus os Estados Unidos de mais de 1.000 e Europa de 850. Né? Então, a gente ainda tem um espaço para crescer no consumo, e isso corre em paralelo com todo o crescimento econômico do país. O que eu arrumei aqui? Acho que deu algum problema aqui. Travou. Ah, não, pronto, foi eu aqui. Só que para que isso aconteça, né, isso tem que ser de uma forma que crie o valor para todo mundo. Né? Eu, como concessionária, a gente pode investir, jogar todo esse investimento na rede, e como que eu vou ter remuneração disso? Só se a gente jogar para tarifa. E não é bem assim. Né? Não adianta a gente querer subir a tarifa, né, de uma forma, né, indiscriminada, que isso não vai ser bom para o cliente. Então tem que ser um investimento de forma prudente, né, com o apoio do governo, ter políticas públicas que orientem toda a regulação do setor, para que a gente possa fazer isso de forma equilibrada, preservando, né, da mesma forma que ele seja bom para a concessionária, aumentando a eficiência operacional, diminuindo custos, aumentando a qualidade de energia para o cliente. Ele tem que ser bom para o cliente no sentido de trazer modicidade tarifária, de ter uma energia melhor, que propicie o cliente a fazer a autogestão do seu consumo, da mesma forma para o governo regulador e para todas as partes interessadas. Aí eu estou falando para entidades de pesquisa, universidade, para fornecedores. Mas a gente precisa ter regras claras para que isso aconteça, né? E que a gente estimule a indústria a trazer equipamentos, porque a gente está falando de uma gama de possibilidades de fábricas de medidores inteligentes, de detector de falta, de equipamentos inteligentes, né? De pessoas preparadas. Isso é um ponto importantíssimo, por isso que eu me sinto muito feliz de estar aqui na universidade, que a gente carece muito de mão de obra qualificada em todos os níveis, principalmente de engenheiros e analistas, porque a gente muda a forma, muda o perfil do operacional, do trabalhador. Eu vou precisar de profissional mais analítico do que operacional, então a gente tem que requalificar, daí a gente precisa da universidade também para nos ajudar a requalificar esse pessoal todo. No caso específico do nosso programa, a gente tem uma série de motivadores aí para implementar esse projeto. Né? A gente tem um mercado, né, com cargas críticas, com cliente formador de opinião, com a questão da pressão por preços, né, e as distribuidoras, vocês devem ter ouvido falar que a energia elétrica ela está com uma tarifa menor, que a gente foi muito pressionado aí, diminuindo as margens, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa de ter produtividade. Tem gente até que com essa mudança do setor, com a queda das ações, colocou, o sonho acabou com relação à Smart Grid, né? Não vai dar para implementar mais. Como sou engenheira, né? Trabalho na S Eletropaula há bastante tempo, aí que a gente vê que a gente precisa da tecnologia mesmo para trazer eficiência, redução de custos, né? E qualidade de energia, porque a gente tem cada vez mais um cliente mais exigente. Né? E se a gente não tem um padrão de qualidade, a gente paga multas altíssimas de milhões e milhões por isso também.
No caso também desse projeto mais amplo aí, é super importante ter uma visão de conjunto, implantar tecnologia de forma segmentada, que é a característica do Smart Grid, é uma tecnologia integrada. Você implementar uma tecnologia que integrada a outra você tenha ganho. Mas se eu fizer isso de forma espalhada em toda a área de concessão, eu não consigo ver o ganho. Então a ideia foi focar num local, não que outras tecnologias não sejam implantadas em outras áreas, elas serão sim, mas esse local será prioritário. E a oportunidade de criar um ambiente permanente de inovação tecnológica também. Então, a gente criou um programa que o projeto estruturante é esse de Smart Grid Eletropolo Digital. Mas nada impede que outros projetos apareçam, como a gente está trabalhando com táxi elétrico, geração distribuída e outros projetos, né? Então, o grande objetivo foi avaliar todas as funcionalidades, né, de um projeto completo de Smart Grid, quer seja focando toda a parte de medição e combate às perdas. Então, eu vou estar falando de telemedição, de corte e reconexão remotos, de localização de falta, né, e outros pontos relacionados à medição, como a automação da rede como um todo. E, para isso, tendo toda uma infraestrutura de telecom. Porque um ponto importante nesse projeto é que o setor elétrico, como um todo, ele não vai crescer se o setor de telecomunicação não crescer junto. Porque a base de todo o Smart Grid é o setor de telecomunicação. Então, nós do setor estamos tendo que aprender sobre todas as formas de comunicação, IMAX, RF, coisas que eu não entendia nada, né? Fui em busca, né? E toda a nossa equipe para estudar como funciona, porque essa rede tem que ser toda comunicada, tem a questão da segurança envolvida, né? Porque eu não vou ter muita perda comercial, porque a rede vai ser mais robusta, eu vou poder monitorar o consumo do cliente como um todo, mas, por outro lado, a gente vai ter o risco, né, de outros de hackers aí mudando a forma de mexer nessa rede. Não só a questão do furto de energia que eu estou falando, mas da segurança da rede. É uma rede que eu posso abrir, desligar circuito, né? Tem risco, tem segurança envolvido, então tem toda uma parte de segurança envolvida também. Então, a área escolhida, a gente simulou várias áreas, escolhemos Barueri, porque ela tem uma representatividade muito grande da nossa área de concessão, tem consumo alto, né? Tem todas as classes de cliente representadas, o industrial, o comercial, o residencial forte, que é a característica da nossa área de concessão. E escolhemos também uma parte de Vargem Grande, porque é uma área que ela é protegida, né? Tem circuitos longos, então a gente queria testar a questão de self-healing e também da parte de detecção de falha, né? Esse projeto a gente está focando em basicamente 5 blocos importantes, que é toda a parte de automação da rede, toda a parte de medição, tendo um centro de medição que possa atender os nossos 6,4 milhões de clientes, focando toda a parte de telecomunicação, qual a melhor telecomunicação. Hoje a Eletropaulo ela tem uma rede de fibra ótica, né, que vai desde a central de operação até subestações. A gente tem 3.000 ligadoras automáticas na rede, que a gente está instalando um sistema de rádio ao IMAX, e nesse projeto que a gente vai instalar medidor inteligente em todos os clientes, nós estamos desenvolvendo junto com entidades uma placa dupla de comunicação redundante, né, usando RF Mesh e PLC também, que a gente tem uma dupla segurança aí na comunicação. E na parte do consumidor, tem toda a ver com a interação do cliente, a gente está trabalhando em entender melhor o que o nosso cliente quer, fazendo pesquisas. Vamos montar um showroom também itinerante para que o cliente possa entender como o Smart Grid funciona, com equipamentos inteligentes, com toda a parte de medição, com toda a parte para ele poder, como ele vai simular o consumo e um processo educativo com esse cliente também. E também estamos fazendo estudos de alternativa de suprimentos, preparando para a questão da geração distribuída como um todo, né? Então, a gente tem um motivador muito grande aqui no Brasil para esse projeto, né? Porque as motivações elas variam de país para país. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, a grande motivação é a obsolescência da rede e a eficiência também. No caso da Europa, o maior motivador é a questão das emissões, diminuir as emissões. No Brasil, é a qualidade de energia e diminuir perda de energia, né? Esse é o grande motivador no caso do Brasil.
Agora, para fazer sentido, tem que ter retorno, não dá para investir por investir. Então, no nosso caso, como a gente já vem investindo há muito tempo na rede, colocando tecnologias, a gente simulou, fez um business case, né, deixando à parte todos os investimentos que a gente já havia feito e só colocando ali o que, de fato, nós teríamos necessidade de investir. Para esse projeto de Barueri, a gente vai ter um investimento de cerca de 72 milhões de reais, sendo que a gente conseguiu colocar 32 milhões com recurso de pesquisa e desenvolvimento, que é aquele recurso que as distribuidoras são obrigadas a investir, né? E, no caso, o projeto deu um retorno bom de 12% para uma taxa de desconto de 9% e um payback de 8%, o que faz sentido para um projeto do setor elétrico. Falei muito rápido desse projeto aí, né? Tem coisas e coisas para a gente falar, vou estar à disposição quem quiser conhecer mais, mas isso é um grande passo para outro ponto também das cidades inteligentes, porque um ponto que viabiliza o projeto é a questão do compartilhamento de infraestrutura. No caso, compartilhar com outras utilities, como Sabesp, como Comgás, com o próprio poder público, né? É o que a gente vai ouvir falar bastante, né? As cidades inteligentes, a gente já tem sentado com Barueri, vendo uma forma, a questão de segurança, dos semáforos, como é que a gente pode fazer esse projeto compartilhado, né, com o poder público como um todo e com outras utilities. Então, aí dá para ter uma ideia, né, que é um projeto grande, né, de grande porte, e que a gente precisa trabalhar muito de forma conjunta na questão de treinamento, né, de entendimento como um todo e de como viabilizar um investimento. Então, para concluir, o que eu quero falar? Smart Grid, está claro que ele traz benefício, né, para clientes e para a sociedade como um todo e para as distribuidoras. Só que o grande problema é que a gente ainda não tem ainda o business case que comprove que o investimento compense como um todo. A gente não tem um business case ainda para pleno rollout. E a chave para alavancar todo esse potencial tem que ser os governos, né, e a parte regulatória como um todo, né? Porque sem umas regras claras de investimento, sem financiamento, a gente não consegue fazer. Acho que um bom exemplo é o Obama, né, que em 2009, né, junto com fundos do governo e fundos vindo da indústria, ele liberou mais de 8 bilhões de dólares para investimentos em Smart Grid. Eu vi os resultado foi fabuloso na questão da geração de emprego como um todo, né? E, além disso, né, o ponto importantíssimo que eu já comentei é que as distribuidoras precisam estar aptas para aplicar, trabalhando os seus processos, qualificando a sua mão de obra, né? E um ponto importantíssimo, né? A questão de ter o adequado capital. Gente, falei muito rapidamente, mas já deu para ver que o assunto é amplo, mas eu me coloco à disposição em qualquer momento da gente estar conversando com mais tempo sobre esse grande projeto, que com certeza, né, faz parte do grupo de ações que vão melhorar o nosso bem-estar como um todo. Obrigada.